Bom dia, graça e paz. Que dia abençoado esse, não? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar de algo que é pertinente a todos os lares. E logicamente estamos enfocando lares cristãos, né? Onde o esposo é cristão, a esposa é cristã. Só que na verdade passam aquele perrengue financeiro e isso começa a se arrastar, né, por muito tempo. E para atender as necessidades que são, né, previsíveis do dia a dia na vida de um cidadão, num lar onde tem N situações para atender, pagar e etc e tal. E as pessoas vivem esse conflito, essa situação difícil, porque sempre estão vivendo no limite. Sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje com a graça de Deus. Né? Paulo, para o nosso ensino foi escrito. Então isso aqui é pertinente a nós. E note que aqui o Senhor está dizendo que dá força para adquirirmos riqueza. Ou seja, Deus está interessado sempre em atender todas as nossas necessidades. Todas, veja bem, todas. Então a pergunta que se segue é: por que lares cujo esposo é cristão, temente a Deus, a mulher é cristã, temente a Deus, e muitas vezes essa circunstância vive acompanhando-os ao longo do tempo? Antes da gente responder a essa pergunta, eu quero que você, se puder, abra a tua Bíblia aí em Provérbios 31, do versículo 10 em diante, e nós vamos ver aqui algo que Deus falou sobre a mulher dentro de casa. E vamos chegar à seguinte conclusão. Chegamos, né, através desse texto: toda mulher cristã, verdadeiramente cristã, ela é uma empreendedora. Isso mesmo que você está ouvindo, ela é uma empreendedora. Note bem, Provérbios 10, ou melhor, 31, do 10 em diante. Vou ler meio rapidinho, tá? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Note, marido, está falando de uma mulher casada, uma mulher empreendedora. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Aqui, mulher empreendedora. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Percebeu aqui? Como eu falei, eu tive que ler bem rápido por causa do tempo, mas aqui está falando de uma mulher empreendedora. E sabe o que a gente observa? A gente observa que alguns casais, a mulher é coibida, a mulher é tolhida de trabalhar, é tolhida de empreender. O maridão lá reclama e fala que não tem, fala que não dá condição, e se tiver que pagar uma conta tem que tirar daqui, puxar dali, faz isso e faz aquilo. Mas nunca deu condição da mulher empreender. A mulher tem capacidade. Já muitas pessoas falaram: porque você não trabalha nisso, porque você não vende isso, porque você não faz isso para vender, você é bem sucedida, você faz com qualidade, você é produtiva. Porque aí chega o maridão: não pode, não vai, não tem condição, não tem jeito, não é assim, eu sou o provedor do lar. Olha, eu sou o provedor do lar, mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma mulher empreendedora, eu tenho uma esposa empreendedora.
E se estamos onde estamos e o que conquistamos, eu não devo só a mim, devo a ela também. Lógico, primeiramente a Deus, mas Deus dando essa sabedoria, né? E eu aproveitando disso aí, deixando com que ela faça aquilo que Deus já chamou para ser. Às vezes você fala assim, puxa, mas isso aí tá tudo lá no Velho Testamento. Não. Você quer ver? Eu elenquei aqui alguns textos que falam, né, no Novo Testamento, de mulheres bem-sucedidas, de mulheres que estavam ali exercendo, né, o seu empreendedorismo, galgando riquezas, suprindo as necessidades do lar. Hoje nós sabemos, cada dia mais há necessidades, as coisas subindo, etc. e tal. E sabemos que Deus supre todas as nossas necessidades, mas aqui está bem claro que Deus nos dá capacidade para adquirirmos riquezas. Está lá em Deuteronômio 8:18. E nesse texto aqui de Provérbios, né, ele começa dizendo assim, que a mulher virtuosa, quem a achará, pois o seu valor excede a finas joias. O primeiro que tem que achar e descobrir isso aí é o esposo, é o marido, é aquele que está no comando do lar. Agora, se o camarada é aquele, desculpa a palavra, mas aquele machista, né, que esposa minha não faz isso, esposa minha não faz aquilo, e Deus coroou a mulher com a capacidade, logicamente Deus, né, eu falei aqui que toda mulher cristã é empreendedora, mas nem todas seguem, algumas por opção, outras preferem trabalhar fora e por aí vai. Todavia, nós sabemos que a capacidade está aí, Deus está bem claro na sua palavra dizendo isso. E muitas vezes é mais cômodo para o marido ficar reclamando que as coisas estão subindo, que as coisas não sei o que, que as coisas não sei o que lá, do que dar oportunidade para a esposa empreender. Aqui, ó, em Atos 13:50, lá em Antioquia, fala mulheres de alta posição social. Mulheres de alta posição social. Por que você acha que elas eram de alta posição social? Depois, em Atos 16:14, lá em Filipos, Lídia, vendedora de púrpura, negociadora, uma mulher empreendedora. Aí você fala, nossa, mas ali está dizendo, né, antes dela aceitar a mensagem, o evangelho, porque ela ouviu Paulo e Deus moveu seu coração. Ué, mas falou que depois ela parou de ser vendedora de púrpura? Negociante de púrpura? Está entendendo? Atos 17:4, está lá em Tessalônica. Mulheres influentes. Mulheres influentes. Por que você acha que elas eram influentes? Depois, Atos 18:3, lá em Corinto. Áquila e Priscila se juntaram a Paulo porque eles eram empreendedores, eles faziam tendas. E note que o texto diz, eles tinham o mesmo negócio em comum. Eles quem? A esposa está ali. Veja só como que Deus ele é perfeito. Ele nos dá a capacidade para adquirir riquezas. Capacidade, essa capacidade vem de Deus. Mas Deus deseja que nós tenhamos essa capacidade de entender isso e poder exercer. Então é lamentável que muitos lares passem, né, a vida passando por necessidades, e aí precisa depender de um, depender de outro, né, e tudo mais, sendo que Deus está falando que não, Ele supre as nossas necessidades. Agora, por mais que eu ore, acredite em Deus e tudo mais, nunca cai uma mala de dólar na minha frente, assim, para eu pagar as minhas necessidades, cumprir as minhas necessidades. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. O homem tem, sim, a sua posição de líder no lar e o trabalho e tudo mais, e ele pode trabalhar para os outros ou ser um empreendedor, tudo bem, isso é normal, é bíblico. O que eu quero chamar a atenção é que o texto nos chama a atenção para... É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, você tem tudo dentro do teu lar para você ter toda a riqueza necessária para atender todas as demandas, as suas necessidades, os seus compromissos, todos eles, sem passar por dificuldade. Agora, muitas vezes, ou algumas vezes,
ou em muitos lares, ou em alguns lares, o maridão não deixa isso acontecer, porque ele acha que ele é o responsável maior por todas as situações que ocorrem no lar. Você sabe, uma das coisas que ocorre quando há um posicionamento do homem, né, dentro de casa desse jeito, está lá no Novo Testamento, nas cartas de Pedro, dizendo assim que isso é tratar a mulher com amargura. E sabe o que ocorre quando trata a mulher com amargura? As orações são impedidas. Ora, 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 mas nunca tem a resposta. Por quê? Porque um princípio estabelecido por Deus está sendo sonegado. Um princípio estabelecido por Deus não está sendo observado. A bênção não vem. Aí você fala, poxa, mas a riqueza é perigosa. Olha, a palavra do Senhor diz, eu não me lembro agora se é no Salmo 61, no 62, diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não coloquem o seu coração nelas. Então, o que nós entendemos aqui? Que podemos ser, né, bem-sucedidos, sim. Agora, o que nós não podemos é colocar o nosso coração nisso aí. A palavra do Senhor diz claramente que o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, é a razão de todos os males. Mas, em momento algum, o Senhor tolhe, né, a nós de sermos bem-sucedidos. Então, talvez você tenha aí uma mulher empreendedora dentro do seu lar e esteja passando necessidades porque você ainda não percebeu. Será que o culpado não é você? Pense nisso. Coloque isso diante do Senhor. Leia o texto de Deuteronômio 8:18. Leia Provérbios 31, do versículo 10 até o 31. Quantas vezes for necessário, permita essa palavra passar por sua vida. Permita ela mudar, às vezes, né, algum preconceito machista que tem aí dentro da tua vida. E que essa é a razão porque até hoje a coisa não mudou, a coisa não progrediu dentro desse aspecto na tua vida. Não tem nada a ver com a tua salvação. Você é uma pessoa salva, temente a Deus e tudo mais. Só que nesse quesito aí, a graça de Deus ainda não conseguiu chegar aí, né, tomar posse dessa parte do seu coração que crê, né, que a sua esposa, essa pessoa abençoada, essa mulher virtuosa, idônea que está ao seu lado, que tem caminhado aí às vezes tanto tempo já do lado da tua vida, ela não pode fazer isso porque isso vai ferir algum princípio seu, não de Deus. E para terminar, eu quero dizer aqui, eu anotei, uma esposa que age conforme Provérbios 31, ela deve ser elogiada diante de todos. Deve receber respeito e honra, primeiramente do esposo e também da sociedade. Deve receber. Deus a levantou com essa capacidade e ela precisa exercer essa capacidade. Não seja você a pessoa que vai atravancar o progresso e trazer benefícios para o seu lar, para a sua casa. Amém? Fique com essa palavra e medite. E não deixe de consultar os textos, viu? Não deixe de consultar esses textos, eles são importantes e é Deus falando conosco. Glorifico a Deus por ter uma esposa empreendedora e ela tem me auxiliado muito, 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 muito. Quem nos conhece sabe disso. Deus abençoe.